Se você tem poucos amigos, talvez finalmente tenha começado a entender o jogo. A maioria das pessoas passa a vida implorando por presença, aprovação e migalhas de atenção, como se estar cercado fosse a prova máxima de valor. Mas não é. Na maioria das vezes, estar cercado só prova que você ainda não aprendeu a filtrar. E quem não filtra, se contamina. Quem abre a porta para todo mundo perde a paz, perde o foco e, aos poucos, perde a si mesmo. Ter poucos amigos não é sinal de fracasso social. É sinal de critério, é sinal de força, é sinal de que você parou de se vender barato para pessoas que só sabem consumir sua energia. Existe poder em não precisar agradar. Existe domínio em não correr atrás. Existe grandeza em olhar para a própria vida e decidir que nem todo mundo merece lugar nela, porque a verdade é simples, dura e libertadora. Quanto mais você cresce por dentro, menos gente combina com a sua frequência. Quanto mais consciência você desenvolve, menos tolerância você tem para superficialidade, falsidade, competição disfarçada de amizade e conversas que só existem para preencher silêncio. Você não nasceu para ser popular, você nasceu para ser inteiro. E gente inteira não vive colecionando contatos para se sentir importante. Gente inteira seleciona, observa, testa, recua e só permite permanência para quem soma sem invadir, para quem respeita sem disputar, para quem permanece sem sugar. Poucos amigos podem significar uma coisa poderosa. Você deixou de confundir companhia com conexão. Você deixou de chamar plateia de apoio. Você deixou de chamar hábito de amizade. Neste vídeo, você vai entender por que ter poucos amigos não enfraquece ninguém. Na verdade, isso costuma revelar maturidade, inteligência emocional e autodomínio. Porque quando você aprende o seu valor, a sua vida deixa de ser acesso livre. E é exatamente aí que começa a sua força. 1. O mito da popularidade. Quando a quantidade vira ilusão. Muita gente foi ensinada a acreditar que ser admirado por muitos é a forma mais alta de relevância. Desde cedo vendem a ideia de que quem tem mais contatos, mais convites, mais mensagens e mais gente ao redor tem automaticamente mais valor. Mas essa lógica é frágil. Ela parece bonita por fora e vazia por dentro. Porque popularidade e profundidade raramente andam juntas. Quando uma pessoa precisa ser aceita por todos, quase sempre ela começa a se adaptar demais. Ela suaviza opiniões, esconde limites, tolera desrespeitos sutis e se transforma numa versão editada de si mesma só para continuar cabendo em grupos que não a conhecem de verdade. Esse é o custo invisível de querer pertencer a qualquer preço. Você ganha presença ao redor e perde presença dentro de si. O problema é que a multidão elogia o que é conveniente, não o que é autêntico. Ela gosta da sua utilidade, do seu bom humor constante, da sua disponibilidade, da sua facilidade em dizer sim. Mas quando você muda, amadurece, cria fronteiras e para de servir, muita gente desaparece. E esse desaparecimento revela o que quase ninguém quer admitir. Muitas relações não eram vínculo, eram acesso, não eram amizade, eram costume, não eram lealdade, eram conveniência emocional. Por isso, ter muitos amigos pode ser só um número inflado por relações rasas. Gente que sabe seu nome, mas não conhece sua dor. Gente que ri com você, mas não sustenta seu silêncio. Gente que aparece na festa, mas some na crise. O estoicismo ensina de forma prática que valor não está no que impressiona os outros, mas no que sustenta você internamente. E a partir desse ponto, tudo muda. Você para de medir sua vida pelo barulho social e começa a medir pela paz que suas relações preservam. Não importa quantas pessoas dizem gostar de você. Importa quantas permanecem verdadeiras quando você não está tentando encantar ninguém. A busca por popularidade costuma transformar o ser humano num negociador da própria essência. Ele troca verdade por aceitação, firmeza por simpatia e critério por medo de ficar sozinho. Só que o medo de ficar sozinho já colocou muita gente ao lado de pessoas erradas. E poucas coisas drenam tanto quanto manter laços só para parecer incluído. Ser querido por todos pode até alimentar o ego por alguns minutos, mas ser respeitado por si mesmo alimenta a vida inteira. É por isso que algumas das pessoas mais fortes emocionalmente não são as mais cercadas, são as mais seletivas. Elas entenderam que reconhecimento externo demais
quando não é filtrado, vira ruído. É ruído demais, confunde, distrai e enfraquece. No fim, quantidade impressiona quem olha de fora, mas só a qualidade protege quem vive por dentro. 2. Seleção emocional. O poder de escolher quem entra e quem não fica. Ter poucos amigos se torna força quando deixa de ser consequência do acaso e passa a ser expressão de consciência. Isso significa que você não está apenas aceitando quem aparece. Você está escolhendo quem merece permanecer. Essa mudança parece simples, mas muda a estrutura inteira da vida emocional. Porque a maior parte do sofrimento relacional nasce da falta de filtro. As pessoas deixam entrar rápido demais, confiam cedo demais, se abrem sem critério e depois chamam de decepção aquilo que muitas vezes foi só excesso de acesso. Seleção emocional não é arrogância, é maturidade. É entender que a sua mente, o seu tempo, a sua energia e a sua intimidade não são espaços públicos. Nem todo mundo que sorri merece proximidade. Nem todo mundo que escuta merece confidência. Nem todo mundo que se aproxima quer o seu bem. Alguns querem só o seu brilho, o seu esforço, a sua utilidade, o seu acolhimento ou a sensação de ter você por perto, sem jamais oferecer reciprocidade real. Quando você acorda para isso, para de romantizar aproximações. Você observa padrões, percebe incoerências, escuta mais do que fala, testa consistência e entende que caráter não se revela em discursos bonitos, mas em repetição de atitudes. A seleção emocional nasce exatamente nesse ponto, no momento em que você decide não entregar profundidade para quem vive na superfície. Pessoas fortes não se orgulham de serem inacessíveis. Elas apenas compreenderam que intimidade é um privilégio, não um direito automático. E essa compreensão muda seu posicionamento. Você para de correr atrás de conexão forçada. Para de insistir em gente ambígua. Para de interpretar migalha como prova de afeto. Para de aceitar presença instável como se fosse vínculo verdadeiro. Isso é poder. Poder não é controlar os outros. É controlar o nível de acesso que os outros têm a você. É olhar para alguém e perceber que simpatia não basta. É admitir que química social não substitui confiança. É reconhecer que afinidade rápida demais, às vezes, só esconde profundidade nenhuma. Quanto mais você se respeita, mais criterioso fica. E quanto mais criterioso fica, menos pessoas cabem. Não porque você se tornou frio, mas porque deixou de negociar sua paz. A seleção emocional também exige coragem para aceitar uma verdade desconfortável. Algumas pessoas só permaneciam na sua vida porque você ainda tinha medo de parecer duro demais. Mas firmeza não é crueldade, é lucidez. Você não deve convivência a quem bagunça sua mente. Você não deve acesso a quem banaliza sua confiança. Você não deve proximidade a quem só aparece quando precisa de algo. Escolher melhor não diminui sua vida, refina. E quando a vida é refinada, o silêncio pesa menos, a companhia vale mais e a sua energia deixa de ser distribuída como se não tivesse valor. Ter poucos amigos, então, deixa de ser limitação. Vira prova de que você aprendeu a escolher sem culpa. 3. O preço de manter pessoas demais. O desgaste que ninguém vê. Existe uma exaustão silenciosa, que nasce quando você tenta manter gente demais dentro da sua rotina emocional. No começo parece normal. Você responde mensagens sem vontade, aceita convites por educação, sustenta conversas que não acrescentam nada, e continua presente em relações que já não fazem sentido apenas para evitar desconforto. Só que esse acúmulo cobra caro, porque cada vínculo exige alguma dose de atenção, memória, disposição, paciência e energia psíquica. Quando esse número passa do saudável, sua mente começa a se dividir demais. E uma mente dividida perde força. Muita gente pensa que cansaço vem apenas de trabalho, problemas ou responsabilidades. Mas uma parte enorme do desgaste adulto vem de convivências mal filtradas. Vem da obrigação de parecer disponível. Vem de tolerar dramas repetitivos. Vem de sustentar contatos que giram sempre em torno das mesmas reclamações, das mesmas disputas veladas e da mesma superficialidade disfarçada de amizade. Você sai de uma conversa pior do que entrou e nem sempre percebe. Mas o corpo percebe. A paciência encurta. A concentração cai. A irritação aumenta, a vontade de se isolar cresce, e então você pensa que o problema é você,
quando talvez o problema seja o excesso de gente ocupando espaço demais na sua vida. Nem toda presença pesa pelo volume. Algumas pesam pela incoerência, outras pela carência, outras pela necessidade constante de atenção, validação e resgate emocional. E se você não aprende a identificar isso, passa a viver em função de manter equilíbrios que nem deveriam ser sua responsabilidade. O estoicismo lembra que aquilo que não depende de você não deve governar sua paz. Mas relações demais empurram você exatamente para o oposto. Fazem você tentar administrar expectativas, humores, interpretações e fragilidades alheias o tempo todo. Isso consome a vida de forma lenta. Você fica rodeado e, ainda assim, vazio. Fica ocupado socialmente e, ao mesmo tempo, sem profundidade real. É por isso que muitas pessoas sentem alívio quando começam a reduzir o círculo. Elas não estão se tornando antissociais. Estão se tornando honestas com os próprios limites. Nem toda amizade merece manutenção eterna. Nem toda convivência merece esforço constante. Nem toda história merece continuidade só porque durou muito. Às vezes, o que você chama de amizade já virou hábito desgastado. E hábito desgastado, quando é protegido por culpa, vira prisão emocional. Ter poucos amigos pode ser justamente o sinal de que você decidiu parar de carregar relações que apenas drenam. Significa que você entendeu algo que pouca gente admite. Excesso social não é riqueza. Frequentemente, é dispersão. E quem vive disperso raramente consegue preservar clareza, foco e estabilidade interior. Menos gente, quando escolhida com inteligência, significa menos ruído. E menos ruído devolve força. 4. Poucos, mas verdadeiros. A profundidade que realmente sustenta. Quando o número diminui e a qualidade aumenta, a vida relacional muda de nível. Você já não procura pessoas para ocupar espaço. Procura presença que faça sentido. E presença que faz sentido não precisa ser barulhenta, constante ou teatral. Ela precisa ser confiável. Amizade verdadeira quase nunca se prova em excesso de palavras. Ela se prova em consistência, na capacidade de permanecer sem invadir, na liberdade de estar perto sem disputar, no respeito de ouvir sem transformar tudo em julgamento, comparação ou competição escondida. Poucos amigos, quando são reais, trazem uma sensação rara. Você não precisa performar, não precisa parecer mais forte do que está, não precisa ser engraçado o tempo todo, não precisa esconder dúvidas para manter admiração. Você pode simplesmente existir. E essa liberdade vale mais do que dezenas de conexões instáveis. Relações profundas não se alimentam de frequência vazia. Elas se alimentam de verdade. Às vezes, você passa dias sem falar com alguém, e mesmo assim, sabe que aquela pessoa continua sendo porto confiável. Não porque existe obrigação, mas porque existe base, existe história limpa, existe respeito mútuo, existe intenção sólida. Esse tipo de vínculo se torna raro justamente porque exige maturidade dos dois lados. Exige menos ego, menos jogo, menos vaidade e menos necessidade de provar superioridade. Por isso, nem todo mundo está apto a construir amizade profunda. Muitos querem companhia, poucos querem compromisso emocional saudável. Poucos amigos verdadeiros também ensinam uma lição importante. A força de uma relação não está no volume de interação, mas na qualidade da presença quando ela importa. Quem é verdadeiro não some quando você estabelece limites. Não se ofende porque você amadureceu. Não transforma sua fase de introspecção em ataque pessoal. Não exige que você se diminua para que a relação continue confortável. Pelo contrário, quem é verdadeiro respeita seu crescimento. E isso faz toda a diferença. Num mundo em que tantas conexões nascem rápido e se desgastam mais rápido ainda, ter uma ou duas amizades sólidas já pode representar uma riqueza emocional imensa, porque profundidade oferece o que a multidão não consegue oferecer: segurança, clareza, lealdade, silêncio confortável, verdade sem encenação. É por isso que gente madura para de lamentar a redução do círculo quando percebe o valor do que ficou. Melhor pouca gente que sustenta, do que muita gente que gira em torno da sua vida sem jamais realmente entrar nela. No fim, a amizade verdadeira não lota o ambiente. Ela fortalece a estrutura. 5. Solidão estratégica. Quando ficar, só eleva o seu nível. Existe uma diferença decisiva entre abandono e solitude.
Abandono dói porque você se sente descartado. Solitude fortalece porque você se escolhe conscientemente. Muita gente teme ficar só porque foi ensinada a associar silêncio com fracasso social. Mas o silêncio, quando bem vivido, não empobrece ninguém. Ele organiza, ele clareia, ele devolve centro. Ter poucos amigos quase sempre traz períodos de recolhimento maiores, e esses períodos podem assustar no início, principalmente para quem passou anos usando presença alheia como anestesia para vazio interno. Só que existe uma virada poderosa quando você aprende a não fugir de si. Nesse momento, a solidão deixa de parecer castigo e começa a funcionar como refinamento. Você pensa melhor, observa mais, percebe padrões que antes passavam despercebidos. Entende quem realmente fazia falta e quem ocupava espaço apenas para evitar que você encarasse a si mesmo. A solitude estratégica é uma escola de autodomínio. Ela ensina que sua paz não pode depender do fluxo de mensagens, do número de convites ou da frequência com que alguém demonstra interesse. Quando você se acostuma com a própria companhia, fica mais difícil ser manipulado por carência. E esse é um dos maiores níveis de poder emocional que alguém pode desenvolver. Quem não teme ficar só, não aceita qualquer presença. Quem não teme o silêncio não se vende por atenção. Quem sabe sustentar a própria companhia, escolhe melhor, espera melhor e recusa melhor. Isso muda a forma como você entra nas relações. Você não entra para ser preenchido. Entra para compartilhar inteireza. E relacionamentos construídos a partir de inteireza são mais limpos, mais lúcidos e menos dependentes. Claro que a solitude também revela dores. Revela inseguranças, hábitos emocionais ruins, necessidade de validação e memórias que estavam soterradas sob o excesso de socialização. Mas enfrentar isso faz parte do crescimento. A pessoa que não consegue sentar em paz com a própria mente dificilmente conseguirá construir vínculos saudáveis, porque vai usar os outros como distração, muleta ou espelho. Por isso, em muitos momentos, ter poucos amigos não é perda, é etapa de evolução. É sinal de que algumas conexões caíram para que sua percepção subisse. É sinal de que a vida parou de te lotar de ruído para te oferecer nitidez. Nem sempre a sua fase mais silenciosa será a mais triste. Muitas vezes será a mais decisiva. É nesse espaço aparentemente vazio que você redefine padrões, fortalece identidade e aprende que a sua presença, sozinha, já tem peso. E quando essa consciência nasce, a solidão deixa de te diminuir. Ela passa a te elevar. 6. Tornar-se seletivo muda tudo. Respeito, paz e poder pessoal. No momento em que você se torna seletivo de verdade, a sua vida começa a sair do improviso emocional. Você já não reage a toda aproximação com entusiasmo automático. Já não confunde simpatia com compatibilidade. Já não entrega intimidade para quem ainda não provou consistência. E essa postura muda tudo. Muda a forma como os outros te tratam. Muda a forma como você se percebe. Muda a qualidade do que permanece na sua vida. Pessoas seletivas emitem uma mensagem silenciosa, mas muito clara. Acesso a mim tem critério. Isso gera respeito. Nem sempre agrada, mas respeita, porque até quem se incomoda com seus limites percebe que você parou de funcionar na lógica da disponibilidade infinita. E a verdade é que muita gente só valoriza o que não encontra aberto demais. Quando você deixa de ser fácil em excesso, deixa também de ser consumido sem consideração. A seletividade traz paz porque reduz desgaste desnecessário, menos gente opinando sobre sua vida, menos energia gasta explicando decisões para quem não tem profundidade para entendê-las, menos vínculos ambíguos, menos promessas vazias, menos convivência por obrigação. Em troca, surge uma sensação nova de ordem interna. Você começa a perceber que sua rotina emocional respira melhor, que seu foco aumenta, que suas relações deixam de ser campo de confusão constante. Essa paz não nasce do isolamento radical, nasce da escolha lúcida. E escolha lúcida sempre parece radical para quem vive sem critério. Além da paz, a seletividade fortalece o poder pessoal, porque poder pessoal não é impor medo. É não depender do reconhecimento de qualquer um para se sentir valioso. É conseguir dizer não sem culpa esmagadora. É saber sair sem alarde. É entender que nem toda conexão merece segunda, terceira e 10ª chance. É ter coragem para aceitar que algumas pessoas não perderam você,
Elas apenas perderam acesso ao que você decidiu proteger. E proteger a si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. Quem distribui seu tempo, sua escuta, sua confiança e sua energia sem filtro, cria escassez interna. Quem seleciona, cria reserva. E reserva emocional é o que permite presença verdadeira onde realmente importa. No fim das contas, ter poucos amigos não te torna menor. Frequentemente te torna mais inteiro, mais difícil de manipular, mais difícil de distrair, mais difícil de acessar sem merecimento. E isso não afasta as pessoas certas. Isso afasta as erradas e filtra as frágeis. As certas, ao contrário, reconhecem valor nisso. Elas entendem que profundidade exige tempo, coerência e verdade. Por isso, não se apressam nem exigem invasão. Quem aprende a ser seletivo, para de viver cercado e vazio. Passa a viver com menos gente, porém com mais clareza, mais respeito e mais domínio sobre a própria paz. E esse talvez seja um dos sinais mais fortes de maturidade. Você deixa de contar quantos estão ao redor e começa a observar quem realmente sustenta a sua vida sem desorganizar a sua alma. No fim, ter poucos amigos não é um defeito a ser corrigido. É, muitas vezes, o reflexo natural de quem amadureceu, elevou o padrão e parou de abrir espaço para qualquer presença. A multidão pode até parecer impressionante aos olhos apressados, mas é a lucidez que decide o que realmente vale a pena manter. Quem aprende a selecionar não vive mais em função de aprovação, vive em função de coerência. E quando a coerência assume o comando, a paz deixa de ser acidente e vira escolha. Talvez esse seja o ponto em que sua vida muda, quando você finalmente entende que não precisa de muitos para se sentir forte. Precisa de poucos, certos e verdadeiros. E, acima de tudo, precisa de si mesmo inteiro. Então guarde esta frase. Eu não preciso impressionar multidões para confirmar o meu valor. Eu preciso preservar minha paz para não perder quem eu sou. No próximo passo dessa reflexão, você vai perceber que não basta escolher melhor quem entra. Também é preciso aprender a reconhecer rapidamente quem já não merece ficar.